Boa noite, nesse domingo 19 de abril, transmitindo aqui a nossa mensagem a respeito de exaltar a pessoa de Deus e daqueles que Ele usa, um tema necessário, relevante, onde a maneira como devemos exaltar ou respeitar ou reconhecer aqueles que Deus usa trabalhando em nosso meio pode ser vista através também do sustento digno. E Paulo trabalha com esse tema em 1 Coríntios capítulo 9. Hoje pela manhã já vimos a respeito da autenticidade do ministério. Agora à noite queremos pensar sobre o ser sustentado pelo ministério como um direito legítimo. 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 7 para pensar um pouco sobre essa legitimidade do sustento ministerial. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com o boi que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz: sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês sememos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido ao altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. No verso 7, Paulo argumenta que o direito ao sustento é oriundo do próprio trabalho. Quem se dedica à carreira militar recebe salário, vestes apropriados. Não é sua responsabilidade pagar as despesas. Ele é inteiramente sustentado pelo seu país, que o convoca para o serviço militar. Aqueles que se dedicam à agricultura, da mesma forma, têm na própria agricultura o seu ganho. Come do fruto da vinha, da plantação. Seu salário não se dá apenas em dinheiro, mas também nos frutos da terra. Quem se dedica à atividade pecuária também é sustentado e recompensado pelo seu trabalho. Alimenta-se do leite do seu rebanho. Este é um grande princípio que aprendemos. Através dessas figuras, Paulo mostra que as nossas igrejas têm necessidade e também responsabilidade de sustentarem os seus obreiros. Se todo trabalhador deve ganhar um salário, logo também o pastor é digno de ser sustentado pelo seu trabalho. O problema é que nem sempre os irmãos, membros das nossas igrejas, veem o pastor como um trabalhador. Pensam que ele deve ser a única exceção, assim devendo trabalhar gratuitamente ou pessimamente remunerado. Qual é a origem deste argumento? Humana ou divina? Nos versos de 8 a 10, Paulo nos ensina que esses exemplos da vida diária são argumentos, mas também a lei mosaica tem as suas diretrizes a respeito do sustento. Então é um argumento divino, porque esse princípio já aparece em Deuteronômio capítulo 25, e dizia esse princípio que enquanto alguém estava usando um animal no arado, não podia cerrar a sua boca, porque ele precisava comer enquanto trabalhava. Deus está cuidando de mim, de você, cuidando da sua igreja, dando-nos a oportunidade como igreja local de sustentar a obra aqui, a obra missionária. Deus está prevendo para os problemas futuros. Deus está provendo para o seu povo, assim como provê para o campo e também para os animais. Nós devemos aprender a trabalhar confiando no Senhor e abençoando aqueles que Ele usa para também nos abençoar. O verso 11 diz que os cristãos são beneficiados pelo ministério de seus pastores e é justo que estes recompensem e bem os seus ministros. Se Deus te chamou entregando uma missão, se Deus está te dando graça e misericórdia, se temos podido semear coisas espirituais, é justo também que participemos da colheita. O trabalho do ministro, o trabalho do pastor é benéfico para a sua igreja local. Benefícios não apenas espirituais, mas também porque quando vamos bem espiritualmente, prosperamos materialmente. Será exigir demais que, como crentes, nós repartamos um pouco daquilo que Deus tem nos dado? Não, claro que não. Outra coisa que o apóstolo Paulo apresenta aqui é que o direito ao sustento digno é reivindicado. Paulo lembra aos irmãos e também a nós, em nossos dias, que os demais obreiros que eram sustentados pelas suas igrejas o eram porque tinham direito.
ele que trabalhava de tempo parcial também tinha o direito de fazê-lo. Se ora ele não estava recebendo de uma ou de outra igreja, não é porque ele abria mão disso, é porque não queria ser pesado e reconhecia a demanda, a necessidade, o tempo em que viviam. O ministro cristão, ou ministério cristão, é trabalho digno e deve ser dignamente recompensado. A obra do ministério, da liderança da igreja, do aconselhamento, do treinamento, do ensino, do gerenciamento da administração, exige muito tempo. Quando não podemos dedicar todo o tempo ao ministério, sentimos que alguma coisa fica por fazer. E é verdade, muito nos dói o coração quando temos que dividir o tempo entre uma atividade secular e o ministério pastoral. Para mim, nesses últimos 8 anos, tem sido uma experiência muito interessante. Eu sempre trabalhei de tempo integral. Com quase 20 anos pastoreando, tendo outros pastores na equipe pastoral, nunca tive problema com o sustento pastoral. É interessante que em nosso ministério aqui com os irmãos, inaugurei uma nova etapa na minha vida, passando a receber menos, a trabalhar de tempo parcial e a ter que dividir o meu tempo com outras atividades. E é interessante que Paulo chama a atenção no verso 13, daquela igreja, lembrando a experiência dos sacerdotes e dos levitas. Ele diz, no Antigo Testamento, os servidores do culto recebiam do culto o seu sustento, para que eles então dedicassem tempo e atenção apenas pelas coisas espirituais. Na igreja do Novo Testamento, isso também deveria ser uma regra. Lamentavelmente, em nosso tempo, particularmente nas igrejas batistas, de cada 10 pastores, 3 apenas têm a oportunidade de ver apenas do ministério. Dificilmente, irmãos, a bênção e a misericórdia do Senhor será derramada se não mudarmos esse quadro. Os pastores estão cansados, tendo que dedicar o seu tempo, sua saúde, as suas energias a empregos, a atividades profissionais e dedicando pouco tempo às coisas tão importantes como preparação das mensagens e intercessão, já que são as colunas principais do ministério pastoral. Verso 14 estabelece uma filosofia de ministério e um princípio que nós não podemos nos esquecer. Os que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. Este é um princípio do sustento digno do ministério. Este é um mandamento do Senhor. Não é a mera reivindicação de pastores e obreiros. O Senhor é quem ordenou estas coisas. Esse princípio implica em responsabilidade tanto para a igreja quanto para as pessoas que o Senhor chama para o ministério. Quando o princípio é quebrado, se estabelece um ciclo vicioso, a igreja não sustenta o seu obreiro de forma adequada, esse não dedica o tempo necessário. Como o obreiro não dá esse tempo, a igreja também não se estabelece e não se prepara para sustentá-lo. Nós precisamos ter coragem de viver de acordo com o princípio bíblico. O que fazer nesses tempos de pandemia, de queda de receita, de perda de recursos, de desemprego, de carência? Clamemos ao Senhor. Clamemos ao Senhor para que mude essa situação. Clamemos ao Senhor para que abra as portas. Clamemos ao Senhor para que entre com provisão. Ore por mim. Ore por você mesmo. Recompense, exalte, agradeça a Deus pela vida daqueles que Ele tem usado para abençoar a sua vida. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.